Olá, amigos! Bom, como prometido, vamos dar continuidade neste assunto muito importante sobre o que está acontecendo no momento. E olha, às vezes eu fico sem entender como que muitas pessoas neste momento ficam totalmente alheia e brincam com uma situação tão séria como esta que está ocorrendo. A gente vê milhares de mensagens que cada um afirma estar com a verdade, esta verdade que a gente cada vez está mais longe dela. E eles falam com tanta veemência sobre esta verdade que eu fico assim meio preocupada, viu? Porque se todo mundo que falam, cada um tiver certo, mas hoje, relacionado ao que está acontecendo, eu gostaria de trazer a consciência de histórias que nós lemos sobre os conflitos, ou chamado guerra de Ório. Porque hoje a gente vê acontecendo essas coisas no mundo, mas existe precedentes de que houve no céu coisas parecidas. Porque quase sempre ocorre do mesmo modo. Então, todo mundo conhece o cinturão de Órion. E nós olhamos para o céu, vemos as Três Marias. Mas quem estuda sobre essa guerra de Órion vai entender que é uma criação de galáxias e que nossa galáxia tem um pezinho nessa constelação. É claro que eu não estou afirmando nada como verdade absoluta. Que a gente não tem como saber nem sobre a nossa própria vida. Mas se houve realmente essa guerra que já vinha de longas eternidades, que há um processo de eternidades, não uma única eternidade, que houve um começo e que haverá um fim. Só que há bilhões de anos pode ter havido outros universos que partiam de algo, de alguma coisa que tivesse sido predeterminada. Então, dizem que haviam 12 criadores. E esses universos, eles não tinham o livre-arbítrio. Existem alguns aspectos em que inclui, inclusive, Lúcifer, que hoje aqui nós acreditamos ter sido o anjo caído. Eles tinham grande poder. Junto aos felinos. E aí entra até o próprio arcanjo Miguel, que na verdade é Micael,
eles já tinham conhecimentos profundos da missão que teriam para criar os universos, mas eles teriam que fazer diferente. Então, como eles tiveram essa abertura, todos foram criando e tentando dar um destino para o seu universo, que todos eram importantes. Então, eles reuniram vários seres em torno desta criação. Só que ficou bem diferente do que era esperado. Então, esses seres, eles não tinham um discernimento como nós temos hoje, sentimentos, eles eram movidos só pela causa e efeito. E a raça adâmica foi a primeira a tornar-se numerosos. O que eu gostaria de trazer dessa história, dessa guerra de Órion, é que hoje, por mais que ainda manifeste essa polaridade, que sabemos ou não, pode ter se originado dessa guerra de Órion, hoje nós somos seres com livre-arbítrio, discernimento. Então nós podemos entender que não precisamos ficar sujeitos a isso. Porque mesmo que houve tudo isso, havia um Deus Supremo que era muito mais poderoso que todos esses seres que criaram essas civilizações todas, esses planetas, que muitos chamam de o criador do universo, o arquiteto. Então, nós fomos desenvolvendo ao longo dos milênios para hoje podermos encontrar uma solução para este problema. O que nós estamos vendo aí é tentar achar uma solução. Não que um está certo, o outro está errado. É que precisa-se achar uma solução. E como nós podemos observar, cadê esses seres espirituais que nós aprendemos durante todos esses séculos? Existe uma solução para tudo? A questão não é se há uma solução espiritual. A questão é se alguém está em posição de influenciar. O que é fascinante neste momento atual, da grande tensão gerada por essas ações públicas, por essas figuras mundiais, é que os líderes espirituais estão completamente ausentes do palco. Nós notamos que os líderes falaram abertamente e elegantemente, de forma séria e inspiradora, de que poderíamos contar com eles. Mas podemos contar com essas vozes espirituais para trazer a sabedoria e a clareza no momento desse, trazer as informações certas. Então, o que nós podemos?
entender diante de tudo isso? É que como a nós foi transmitido essa capacidade, que existe uma solução espiritual para tudo isso, mas que vai depender de nós coletivamente, mudança do ponto de vista. Olha, o Deus da minha compreensão diz que todos somos únicos, que não há separação entre nós. Nós somos como os dedos da mesma mão. Essa mão faz parte do todo, assim como faz parte do nosso corpo humano. Nós podemos ser individuais, mas não estamos separados. Então, como seria a forma para nós ajudarmos coletivamente nesse conflito no Oriente Médio? O que machuca a gente sente. Então, como podemos não sentir o que machuca os outros? Então, aí é como se nós fôssemos um desses líderes espirituais. E eu diria que existe uma solução espiritual para tudo isso. É simplesmente adotar um ponto de vista diferente, o ponto de vista do nosso Criador, de que não há separação entre nós. Tudo o que temos a fazer é ver que a maior esperança de cada um é a mesma esperança de todos. Vamos ter que acordar para essa outra realidade, aprendendo o que é a fraternidade, o que é a compaixão, o que é o amor para com todos. Porque nós podemos nos unir em pensamento e mentalizar. Olha, às vezes eu lembro de uma passagem que eu li, eu sei que eu sempre trouxe comigo, que uma faísca do amor de Deus poderia abrasar toda a terra. A solução virá. Eu acredito e conto com a compreensão de todos.